aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos, eu sou o Homero e esse é o canal Tracejo. Eu resolvi trazer para o canal aqui também alguns trabalhos mais manuais de arte, então por isso que eu preparei essa mesa aqui com essa parede de fundo, que ainda está meio branca assim, sem graça, mas a minha ideia é justamente começar por ela, então eu vou fazer uma arte para ficar como se fosse um cenário para esse novo espaço. Eu pensei em fazer uma coisa assim com a identidade do canal, algumas coisas que eu gosto também, design, ilustração, futebol, esportes. E aí eu vou tentar aplicar aqui tudo nessa parede e vou mostrar o processo para vocês. Para esse trabalho eu vou usar essas canetas aqui, as canetas Posca. Quem não conhece, elas têm diversas espessuras, diversas cores e também pode ser aplicado em vários materiais. Fixam bem em parede também, fica bem bacana e é bem fácil de utilizar. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquela força aqui, porque realmente isso aí vai dar um trabalhão para fazer e vamos lá ver como é que vai ficar. Então pessoal, no início quando a gente começa a desenhar na parede, bate um pouco aquela insegurança de fazer o traço, né? E a gente vai fazendo aquele traço aos pouquinhos, mas também essa parede ela é um pouco áspera e ela estava segurando a caneta, né? A ponta, e tinha alguns pontos mais saltados também, sabe? Quando você passa daquela saltada na ponta da caneta, então eu estava com um pouco de medo de dar aquele borrão e estragar o desenho. Mas aos poucos a gente vai acostumando, né? E aí vai soltando mais a mão naturalmente. Eu usava cada espessura diferente de caneta, né? Para fazer os detalhes menores. E depois eu ia contornando algum traço que tinha ficado mais fininho, né? Até ele chegar na espessura que eu queria. Eu fiz um esboço bem clarinho antes na parede com giz, né? Um giz azul. Que eu pensei em um desenho meio complexo. Então seria difícil de eu fazer já direto na parede com a caneta. Mas esses detalhes que eu fui complementando depois, esses padrões de risquinhos, né, essas formas, eu fui tirando assim da cabeça mesmo na hora, o que eu ia pensando eu fui fazendo. Para fazer os círculos eu usei muitas coisas, eu usei moeda, eu usei tampas, né, para fazer esses círculos maiores, eu tenho uma bacia bem grande para tentar deixar mais certinho possível, porque é bem difícil fazer na mão, né, um círculo tão grande assim ficar perfeito. Então eu usei várias coisas e depois eu fui só complementando o traço, né, deixando ele mais grosso para ficar preciso. Eu resolvi preencher boa parte do desenho com esses risquinhos, né, essas formas, porque eu pensei em não colorir ele, né, então eu já ia deixar preto e branco, então isso fica como uma espécie de preenchimento, né, para ele não ficar só as linhas muito dispersas assim, então eu preenchi com esses padrões que eu criei. Algumas partes que tinham retas maiores eu usei uma régua para ficar bem certinho, mas os traços curvos maiores, né, com a prática a gente já vai conseguindo fazer de boa, de uma vez só, sem precisar fazer aos poucos assim, né. Eu criei um padrão de preenchimento mais detalhado nessas partes, né, que eu queria destacar, e aí no fundo eu deixei um pouco mais vazado, né, as linhas mais espaçadas, justamente para dar esse contraste, né, do que eu queria destacar, né, das partes que eu queria deixar mais evidentes. Eu coloquei ali uma versão do ícone do Photoshop, né, a minha inicial também, uma caneta de desenho dessas de software, para trazer essas referências do que eu faço. Ali no personagem dá para ver um pouco do esboço que eu tinha feito com giz. Nessa parte eu tive que ter muito cuidado, porque os traços eram muito pequenos, assim, detalhados, e qualquer erro eu ia ter que consertar depois com alguma tinta, alguma forma, e aí eu não sei se ia ficar muito legal. Essa parte com traços muito próximos, assim, não é tão fácil de fazer, dá um medo de dar aquela escapada, né, e embolar tudo. O segredo realmente é fazer com calma, né, ter concentração para sair tudo certo. Minha ideia foi fazer a capa do canal, com o farol, o personagem ali no barco, que tem essa forma de um lápis, e esse monte de tentáculos, como se fosse um animal marinho, né, saindo assim da água, pegando os objetos que tem todos uma ligação, todos têm a ver aqui com o canal. Aí também eu já estava com muito mais segurança para fazer esses traços de uma vez só. Coloquei ali uma bola de futebol clássica também, dessas preto e branco, que eu gosto bastante. Eu fiz o espiral também, o retângulo áureo, né, da sequência Fibonacci, para trazer mais algumas referências da área. Essa foi uma das partes que eu realmente apelei para a régua, para tentar deixar bem retinho e ficar preciso.
As canetas, conforme você vai usando, elas começam a não deslizar, né? Não soltar tanta tinta com facilidade. Você percebe que ainda tem tinta, que não acabou a caneta, mas vai ficando cada vez mais difícil, né? Demora mais para fazer cada traço. É que aí o vídeo tá acelerado, não dá para perceber muito isso. Eu fiz, para finalizar, umas formas, né, na parte de cima, como se fosse meio que umas nuvens assim mais estilizadas, e aí eu deixei os traços mais espaçados, como eu disse, para dar destaque para os desenhos principais. Depois que eu fazia os traços, eu sempre ia voltando em alguns, né, que não tinham ficado muito fortes, porque às vezes a gente passa a caneta e ela dá aquela falhada no meio do caminho, então a gente tem que voltar consertando, né, e nessa hora você tem que ser muito preciso para não mudar o formato do traço, né, não deixar ele muito grosso ou acabar ficando meio torto. Eu acho que eu usei umas 6 canetas de vários tamanhos, na verdade muitas ainda têm tinta, que eu queria que ela tivesse um traço mais preciso, então eu trocava antes mesmo dela terminar completamente, mas ainda sobrou várias, né, e dá para usar para fazer muitas outras coisas. O logo também eu tive que fazer com bastante cuidado para não errar, porque eu acho que foi uma das menores partes, né, dá para ver que tem pontos bem próximos e eu tinha que tomar bastante cuidado para não borrar nenhuma parte. Dois mil anos depois. É isso aí, pessoal. Enfim, depois de vários dias de trabalho, enfim, ficou pronta aqui a arte. Ela vai ficar aqui de fundo, né, como se fosse um cenário para esse novo espaço, esse local aqui que eu vou utilizar para fazer alguns vídeos do canal. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa um joinha se você gostou do vídeo, toca no sininho também para ver tudo que vai sair de novo, inclusive os vídeos que eu vou fazer por aqui. Então, se você curte design, ilustração, fica ligado que vai ter muita coisa bacana. E valeu, obrigadão, até mais!